Falar sobre educação é falar sobre as oportunidades que ela pode proporcionar. E isso não se restringe apenas às crianças e adolescentes. Jovens, adultos e idosos ganham uma nova vida a partir do momento que começam ou voltam a estudar. Por isso, na aula extra de hoje, a gente vai falar sobre a EJAI. Eu sou Graziela França, a gente vai para o intervalo, mas já volta. Antes eu morava na beira da lagoa, na favela. Meu barraco não era de tijolo, era de tauba. Já me acordei em cheia, já acordei com água dentro do barraco. E agora é só vitória. Estou super alegre. Eu não sei nem qual a ansiedade que eu tô tendo agora de ganhar a minha chavinha. Só sair da favela e vir morar numa casa assim maravilhosa que Deus presenteou. É só alegria agora, daqui pra frente só alegria. Olá, estamos de volta e como eu disse no bloco anterior, a gente vai falar sobre educação de jovens, adultos e idosos. Para isso, nós recebemos aqui o coordenador do EJAI em Maceió, Ricardo Maciel. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando as nossas experiências aqui do município sobre a educação de jovens e adultos. Me conta, a gente já quer começar entendendo melhor o que é o EJAI e como ele funciona aqui em Maceió. Gostei muito da pergunta que se refere ao EJAI, porque é uma educação de jovens, adultos e idosos, né? Maceió se preocupou muito com essa nomenclatura de trazer o idoso para dentro desta modalidade de ensino, que é ofertado para esse público que não terminou o ensino fundamental ou que não tiveram acesso, né, à educação brasileira. No caso, tem realmente, vocês recebem estudantes que não sabem ler ou já são estudantes que sabem ler, mas que realmente só não concluíram ali o ensino fundamental? Qual é a situação do estudante do EJAI aqui de Maceió? Bem, essa modalidade é destinada para os estudantes que nunca tiveram oportunidade de estudo. A gente tem um grande número de estudantes idosos que nunca frequentaram e também para quem não conseguiu terminar na idade certa. Então, o estudante que tem 15 anos de idade, ele tem essa oportunidade de ir para a educação de jovens e adultos, que pode ser ofertado tanto no diurno como no noturno. Mas o nosso foco hoje, agora, né, é resgatar esses estudantes, né, que estão sem acesso a essa educação e voltá-los para dentro da escola, né, oportunizar com propostas pedagógicas inovadoras. Qual é a metodologia que é adotada na rede municipal aqui de Maceió? Não existe uma metodologia específica para trabalhar, porque a nossa legislação da educação brasileira, ela nos permite a pluralidade de ideias pedagógicas. Porém, a gente sabe que esse público, a gente tem que trabalhar muito com um projeto de vida. Né? O que eles querem aprender, né? O que eles já passaram muito tempo sem essa oportunidade. Então, a gente traz dentro desse projeto de vida a metodologia de projeto, né? Onde ele vai ser pesquisador da sua prática, ele vai investigar o que quer aprender junto com os nossos professores. E a gente sabe que para implementar essas metodologias de projeto, a gente traz muito hoje as metodologias ativas, onde ele coloca a mão na massa, né? Ele coloca suas vontades, seus interesses naquele momento de investigação. Então, assim, nós estamos formando os nossos professores para a implantação dessas metodologias ativas dentro desses projetos pedagógicos que vêm a partir do endereço do nosso aluno. Dentro da grade curricular desses alunos, o que é que a gente encontra? A gente encontra, né, o que está na nossa legislação, que hoje nós temos uma nova resolução, a resolução que foi lançada do ano passado, para a gente tentar, né, reorganizar esse tempo e espaço dos nossos estudantes, que há muito tempo ficou, né, esquecido. Então, o que é que a gente traz lá? Todas as áreas da área comum, da área de conhecimento de língua portuguesa, matemática, ciência da natureza, né? E agora a gente está reforçando essa importância de implementar a educação física, né? Dentro, tanto no primeiro segmento, que são os primeiros aos quinto período, como no segundo segmento, que são do sexto ao nono ano. Então, a gente está garantindo, né, a nossa secretaria,
essa parte comum, que é obrigatória do nosso currículo, porém tem um diferencial, né, que seria também implementar dentro dessa grade curricular cursos profissionalizantes, né, cursos para que eles, além de terminar os seus estudos, eles consigam ter a oportunidade também de trabalho. Então a gente traz isso aqui para, de acordo com uma conquista dos nós trabalhadores da educação, dessa implementação desses cursos. Então agora, né, com essa nova resolução, nos garante os sistemas municipais essa implementação desses cursos profissionalizantes. Já começou a ter esses cursos dentro dessa grade do EJA e vai começar? O que é que vocês estão prevendo para esses estudantes? Como ela é recente, a resolução, a gente está em uma parte de estudo, de implementação. Então, na parte de organização de todos esses cursos, a gente fez uma escuta dos nossos estudantes através do Google Questionário, porque não adianta a gente implementar cursos que eles não têm interesse, né? Então, a gente fez esse momento com todas as 46 escolas do nosso município, e aí, através dessa escuta, é que a gente vai implementar. Então, nós temos aí, durante 4 anos e meio, esse período de ofertar, mas a gente está correndo contra o tempo para que, já a partir de agora mesmo, no segundo semestre, esses cursos já comecem a ser implementados na nossa rede. E você já tem, assim, mais ou menos um balanço do que é mais interessante para esses estudantes? Já ouviram os relatos? Sim, já fizemos esse levantamento, né? E o que eles querem mais são atividades do dia a dia, que eles consigam imediatamente, né, ganhar dinheiro, né, sobreviver e ao mesmo tempo estar permanente na escola, né? Então, o que eles gostariam de fazer? Cabeleireiro, manicure, pedicure, né, design. Então, eles gostariam muito de fazer, participar de curso de eletricistas. Então, são cursos que são fáceis, né, de aceitação no mercado de trabalho e que a gente está, né, ouvindo e tentando implementar mesmo de acordo com as suas necessidades. Esse é um público que ele é diferente, porque geralmente ele já tem, além de uma história de vida, já tem uma rotina, né, antes da aula. E como é a adesão desses estudantes na rede aqui de Maceió? Acho que isso aí seria o nosso desafio hoje, né? Porque além desse trabalho que eles têm no dia a dia, né? É sua permanência. Então, a gente está tentando o máximo possível, né, dentro dessas propostas anteriormente que eu falei das metodologias, para que eles consigam permanecer. Então, não adianta a gente chegar, né, dentro da sala de aula e encher o quadro de atividades, né, porque às vezes ele está cansado, né, e às vezes não condiz com a sua proposta. Então, a gente quer muito, né, trazer essas habilidades dentro do seu cotidiano para que eles consigam fomentar esses fazeres lá no seu dia a dia. Como é que está a situação da matrícula desses alunos? Você tem para a gente um número atualizado de quantos matriculados nós já temos, se ainda temos vagas? Para aqueles que não se matricularam, como é que eles podem fazer, a quem procurar? Isso foi uma primeira meta da gente enquanto coordenadoria, essa ampliação dessa oferta do ensino aqui no município. Então, nós temos 46 escolas distribuídas nas nossas regiões. Então, todas as nossas unidades escolares ainda possuem matrícula, então a gente já convida vocês, né, a ir até a escola. Todas as escolas da gente, nós colocamos uma faixa identificando essas escolas que ofertam a educação dos jovens e adultos e também os cursos profissionalizantes. Então, hoje nós temos praticamente 6.885 estudantes matriculados, e a gente tem uma meta desafiadora, né, de 7.100 estudantes, porém, né, a gente quer bem mais. A gente atende, no máximo, aqui uns 8.000 estudantes. Então, a gente está convidando a vocês a virem até a escola, porque já está tudo planejado, tudo bem organizado para essa oferta desses cursos. Além dos cursos, nós vamos ofertar também material didático e uma inovação que seria o livro didático, tanto para o primeiro segmento como para o segundo segmento, com kits escolares para os estudantes, para poder complementar essas atividades pedagógicas. E para entender um pouco melhor como funciona o EJA aqui em Maceió, a gente vai acompanhar agora um VT bem legal. Basta dar o primeiro passo para recuperar o tempo perdido. As idades até podem ser diferentes, mas o objetivo entre os alunos da educação de jovens, adultos e idosos é o mesmo: aprender. Aos 69 anos, Dona Maria do Carmo entrou pela primeira vez numa sala de aula e já tem planos para um futuro próximo.
quero estudar para aprender a escrever o meu direito, fazer o meu nome direito, né? A gente tem recebido alunos jovens de 15 anos e até de 83 anos o nosso aluno mais idoso. Então temos essa diversidade e dentro dessa diversidade a educação de jovens e adultos ela se apresenta como uma grande possibilidade de garantir direitos, conhecimentos para esse público que a gente atende. Oportunidade e força de vontade são palavras comuns de escutar entre os alunos. Seja para quem busca o primeiro contato ou está retornando aos estudos, os desafios são bem parecidos. Manter uma rotina pesada ao longo do dia e à noite ainda buscar conhecimento. Mas é aqui, dentro da sala de aula, junto à troca de experiências, que eles encontram um bom motivo para não desistir. Aqui nós temos estudantes que buscam se aperfeiçoar no que já fazem, precisam do estudo para poder evoluir no seu mundo profissional. Temos outros que querem aprender para acompanhar os netos, para poder viver melhor em sociedade, para conhecer a cultura de outra forma, em outro patamar. As minhas metas, eu ainda não atingi todas, porque na vida eu aprendi que você tem que ter um foco e que tem que seguir uma meta com muita força de vontade, muita perseverança, sabe? E assim você dizer, eu quero e eu posso chegar. Flávia está no 5º período e mesmo sem o incentivo da família, não abandonou os estudos. Para ela, a independência que o conhecimento traz é capaz de abrir muitas portas. Casei, criei filho, depois de filho criado, então eu decidi retomar para mim alguma coisa diferente de só trabalhar, que é o conhecimento, que era o que me faltava bastante. É muito interessante mesmo acompanhar, né, um pouco dessa rotina. E vocês que estão mais próximos, quais os relatos mais comuns que vocês escutam desses estudantes que estão retornando ou que estão começando a vida acadêmica agora? É muito gratificante a gente ver, né, essa prática do dia a dia deles, né? E assim, como eles... O mínimo que seria de aprender o seu nome, aprender a ler palavras do seu cotidiano, do seu dia a dia. Então, a gente que é professor, a gente fica muito feliz em contribuir com esse desejo, né, que muitas das vezes não foi atendido. Então, a gente vê muitos relatos e de mudança mesmo. E quando a gente traz dentro da nossa proposta pedagógica o empreendedorismo, né, que eles podem pegar esses saberes científicos, né, e trazer para a sua prática, aprender, né, ter uma mudança de vida, isso é muito gratificante. E a gente, da nossa coordenação, fica muito feliz em contribuir com sonhos. Então, realmente é uma mudança de vida. Sim, sim, é muita mudança, E vocês também trabalham para que eles estejam mais integrados com a comunidade, entre si? Como funciona, né, essa dinâmica também interna? Acho que o nome do programa é muito sugestivo, né? Porque a gente acredita muito, né, que essa educação pode acontecer também em outros espaços educativos. Então, a comunidade ela é muito importante na hora que a gente vai implementar a educação de jovens e adultos, porque é lá na comunidade que os saberes vêm à tona. Então, a gente traz muitas propostas de engajamento, a gente está com sugestões aí de trazermos grupo folclórico para dentro da nossa matriz curricular e aí trazer a comunidade para confeccionar essas roupas, né, para resgatar essa cultura que está lá enraizada na nossa comunidade. E assim, qual a dificuldade de trabalhar com esse público? Porque a gente já vinha conversando antes que eles têm uma rotina, alguns já vêm de um dia cansativo em casa ou no trabalho. Então, são esses pontos que vocês precisam ter mais atenção? A maior dificuldade de termos agora, a gente fez um estudo dentro da nossa matrícula do ano passado, é a permanência desses estudantes. A gente faz uma matrícula que a gente teve o ano passado de 6.335 estudantes e aí desses estudantes, a metade ela teve uma evasão. Então, o nosso desafio hoje é sua permanência. E a gente sabe que ampliar esse tempo educativo é muito desgastante, tá? Então, o nosso desafio maior é essa permanência desses estudantes, é a frequência desses estudantes e por isso que a gente preza muito
que as escolas sejam professores capacitados, né? Que eles saibam receber, que a gente trabalhe as questões socioemocionais, porque a gente sabe, depois da pandemia veio à tona, né, esses problemas psicológicos. Então, o maior problema que a gente tem hoje na nossa rede é essa infrequência e essa falta de estudante no término da educação que é ofertada. Você falou aí na pandemia e eu queria entender um pouquinho como foi trabalhar com esse público nesse período, né? A gente ficou aí, foram quase 2 anos, né? 1 ano e 6 meses, assim, sem qualquer contato presencial. E agora que a gente tem esse retorno 100% presencial, qual foi a dinâmica, a didática adotada por vocês? Foi muito difícil, né? Principalmente para essa educação de jovens e adultos, que eles não tiveram acesso aos recursos tecnológicos, ainda não tem, né? Então, a gente é da nova geração que teve acesso a essas tecnologias, mas muitos deles que têm uma idade avançada não tiveram. Então, foi muita dificuldade. Não tivemos uma formação específica para esses professores, né? Na hora que chegou essa pandemia. Porém, a rede teve que se redesenhar, se repensar. Essas propostas foram atendidas, né? Mas com muita dificuldade, principalmente com o problema da questão da alfabetização. Então, a gente tem um grande número de estudantes que estão aqui na nossa rede hoje, né, analfabetos, não conseguiram acompanhar essa proposta metodológica, mas aí a gente está com todo esse redesenhamento desse currículo, pensando nesses estudantes, com projetos paralelos de acompanhamento pedagógico de língua portuguesa e matemática, reaproveitando esses professores que foram formados, né, foram capacitados para implementar essa continuidade, né, desses estudos desses estudantes. Tá bom, muito obrigada, viu, Ricardo, pela sua participação. Muito bom entender um pouco mais, né, de como funciona o EJAI. A gente que agradece, né? Estamos muito felizes de estar aqui e convida vocês, né, que não tiveram acesso à educação, né, que não terminaram os estudos, que venham até a escola próxima da sua comunidade, façam a sua matrícula, né? A matrícula está garantida. Se você não tiver, né, o documento, seu histórico escolar de estudo, não tem problema. Venha até a escola está capacitada, nossos coordenadores pedagógicos, para recebê-los, fazer uma avaliação e encaminhá-los para a turma ou o período adequado. Então, venham porque nós estamos esperando vocês. Agora nós vamos para um intervalo e já voltamos para falar mais sobre o assunto. Maceió é meu lugar. Lugar da mulher, lugar que ela quiser. Maceió é a minha, é a sua e a cidade de todos nós. Maceió é massa. Voltamos e agora vamos falar um pouquinho sobre as atividades utilizadas para engajar ainda mais esses estudantes. E quem vai contar um pouco para a gente sobre isso é a Rejane Bandeira, que é técnica da EJAI. Olá. Seja bem-vinda. Muito obrigada, vocês também, nas nossas vidas, não é? Muito obrigada. E eu queria que você já contasse para a gente um pouco quais são as atividades, vamos falar, mais diferenciadas usadas com esses estudantes que são jovens, adultos e idosos. Olha, nós temos uma preocupação muito grande em propiciar a esse público, né, que é tão carente de lazer, né, ações, principalmente ações na área da cultura, não deixando de pensar que as outras ações também são extremamente importantes, mas imagine que é um estudante do EJAI que nunca teve acesso ao Teatro Deodoro, não é? É difícil de imaginar. Mas a gente, sempre acontece de que a primeira vez que ele entra no teatro, ele fica maravilhado. Então, assim, nós temos a ação de promoção à cultura, que é a visita a museus, teatros, monumentos históricos, que a gente está fazendo esses passeios com os alunos do noturno. Nós temos a promoção à saúde, que são as atividades que a gente vai tentar organizar, a questão da saúde oftalmológica, a saúde alimentar, né, porque eles precisam aprender a comer direito.
a questão das ISTs, que eles também, por serem adultos, né, a gente imagina que eles sabem tudo. Não é verdade. A maioria deles não sabem como se prevenir adequadamente. Então, é um trabalho integrado assim, com várias áreas que vocês promovem ali. Sim. Dentro da CEMED, a gente trabalha de forma intersetorial. Todos os setores trabalham com ações que elas acabam se integrando, né? E todas as modalidades estão inseridas nessas ações. Você falou um pouco aí sobre a questão da promoção à saúde. Neste caso, vocês levam esses estudantes para as unidades, levam as ações das próprias unidades para as escolas, varia? Conta um pouco para a gente como funciona essa questão desse cuidado. Os nossos estudantes, por a gente só poder atendê-los à noite, a gente faz o trabalho integrado com a Secretaria Municipal de Saúde. E hoje atende 20 escolas, né? Nós temos 46 que atendem o EJAI, a EJAI, e o que acontece é que nessas 20 unidades a gente leva os técnicos às escolas para fazer palestras, para fazer oficinas. E é muito interessante, porque assim, às vezes a gente acaba se surpreendendo com o resultado do trabalho. Vocês realmente recebem relatos de uma mudança de postura, de comportamento, ou realmente vem ali aquele relato de emocionado, de alegria, de uma pessoa que foi pela primeira vez ao teatro, a uma exposição de museu? Sim, com certeza, sempre. No ano passado nós tivemos alguns meses de atividade de promoção à saúde, e uma delas, uma aluna que foi no Novembro Azul, que era a questão da saúde masculina, né? Ela disse, professora, eu vou falar para o meu marido como se prevenir, né? Outro dia a gente também foi ao teatro com uma aluna que disse que não dormiu à noite, tão emocionada, porque ia conhecer o teatro, assim. A gente não imagina, para nós, a gente não imagina que uma coisa assim faça diferença na vida da pessoa, até porque isso para nós é comum. Mas para o aluno EJAI, isso não é comum. Ir ao teatro, ir ao museu, né? Passear na orla no final do ano, ver aquela decoração natalina, né? E que a gente faz esse passeio, é muito importante. Ele se sente valorizado. E é isso que a gente busca, né? Eu que trabalho há 21 anos com a aluna EJAI, eu sei essa diferença, o impacto que isso causa na vida, né? Na autoestima dessa pessoa. Você acha que esse tipo de atividade, eles também ajudam que o aluno ele se sinta mais estimulado a aprender aquela disciplina, vamos falar, mais comum da sala de aula? Até porque nós professores, nós temos o hábito de sempre interligar. E felizmente, a gente não consegue desassociar, né? Quando a gente faz um passeio desse, em geral, a gente busca trazer isso para a sala para fazer esse trabalho integrado. Então, assim, a correlação é enorme e o resultado é sempre imediato. Assim, o aluno vai, quando a gente retorna, que faz aquela retomada para os relatos, isso fica muito claro para nós que o efeito é muito bom, é positivo. Muito legal. A gente estava falando no bloco anterior que esses alunos eles têm já uma rotina, né, estabelecida antes de chegar à escola. Vocês acham que ali também eles conseguem ter um momento em que eles se sentem mais à vontade para falar sobre o dia a dia deles, para interagirem ali com outros colegas da comunidade? O aluno do noturno ele tem inúmeras características diferentes, a começar pela idade. Então, assim, ele começa com a afinidade dele com o professor, né? E ali vão sendo criados laços de amizades. E o aluno do noturno, ele não fica por obrigação, ele fica porque ele quer ficar. Ele não é obrigado a estar à noite. Então, assim, o convencimento, a conquista é muito importante. O professor, o tempo todo, ele está ali naquele envolvimento com o aluno. Então, assim, a relação ela se torna muito além da aprendizagem, ela vai muito além ela vai para outros campos, né? Então, o aluno se sente à vontade, torna-se amigo, né? Torna-se amigo. E é comum a gente receber, enquanto professor, aluno que pescador, né? Eu tive alunos já que me trouxeram caranguejo, porque, professor, eu pesquei, eu peguei, aí você
né, você torna-se amigo do seu aluno. No noturno acontece isso com muita facilidade. Muito legal. A gente vê que as crianças, os adolescentes, eles estão sempre participando das Olimpíadas, de feiras, de festivais. Isso também acontece dentro dos alunos da EJAI? Eles têm esse tipo de festival, essas atividades que são diferenciadas? Como funciona? Olha, nós temos assim uma meta esse ano, né, de tentar organizar o primeiro festival de cultura popular entre os nossos alunos. E também essa questão do esporte. Esse ano nós vamos organizar o primeiro festival desportivo entre eles. É mais complicado, porque o aluno só dispõe do horário da noite. Em geral, eles trabalham, mas a gente vai fazer o possível para que a gente consiga o maior número de alunos, né, que a gente consiga realizar, até porque ele tem esse direito, né? Se a gente vê isso com direito para a criança e o aluno da EJAI que ficou sem esse direito que foi negado a ele durante tantos anos, então acho que nada mais justo que agora a gente consiga promover, né, esse momento de lazer, de desporto. Qual a faixa etária que a gente tem assim na EJAI de Maceió? Vai de que idade a que idade? Começa com 15 anos, porque assim é a idade permitida, né? E não tem limite de idade, porque eu já tive alunas com 80 anos, assim, que eram pessoas maravilhosas e que são os mais comprometidos, os mais velhos, assim, são os que vão toda noite, que não faltam nunca, que não desistem com facilidade. Os mais velhos que sabem o que perderam, né? Que têm a dificuldade de não ter como em outros espaços, né, ter aquele acolhimento. Então, na escola, muitas vezes já criaram os filhos, já criaram até os netos. E aí, chega na escola, percebe todo aquele envolvimento dos colegas. E aí, realmente, nós temos alunos de todas as idades, A partir dos 15 anos, a gente já tem aluno. Muito obrigada, Rejane, pela sua participação. Muito bom ver que os alunos da EJAI também têm essa oportunidade de ter atividades diferenciadas e ver que isso também impacta positivamente na vida deles aqui em Maceió. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Eu que agradeço a todos e gostaria também de convidá-los a vir participar, né, dessa nova educação, que agora é semestral. Nós temos um momento novo, nós estamos fazendo história, né, na educação do município de Maceió, e eu gostaria que todos viessem fazer parte dessa história conosco. Muito bom. Nós ficamos por aqui, mas temos um encontro marcado no Aula Extra da semana que vem. Até lá!